Em um mundo repleto de conflitos e violência, milhões de pessoas são obrigadas a deixar os próprios territórios e tornam-se refugiados ao cruzarem fronteiras. Fogem do horror, do terror, da fome, fogem do drama que assola os seus países de origem, procuram refúgio e se libertar das misérias sociais, econômicas e ambientais. Bom, para ajudar a gente a entender esse cenário que se intensifica em todo o mundo e conversar sobre acolhimento e ajuda humanitária, estão também aqui com a gente Vera Gers, coordenadora jurídica do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e Toninho Evangelista, que é secretário executivo da Cáritas Brasileira Regional São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olha só, para a gente dar início a essa conversa, a gente vai apresentar 3 histórias de refugiados que escolheram o Brasil para viver. São pessoas que estão buscando reconstruir as suas vidas aqui no nosso país e dão muito duro para que isso aconteça. A repórter Cissa Soriano conversou com os refugiados durante uma feira de cultura e gastronomia que aconteceu na Universidade de São Paulo, a USP, onde eles estavam expondo os trabalhos que desenvolvem. O primeiro depoimento é de um congolês formado em geologia, que fala 7 línguas e fugiu do Congo por conta de conflitos na área da mineração. Vamos ver. Eu sou do Congo, daqui a outubro vou ter 63 anos de idade. Eu ajudo a minha mulher no que diz problema administrativo, quando os papéis têm que fazer nota fiscal, isso ali, eu ajudo para ter contato com. Alguma vez ele tem um problema de língua. Então, e como eu falo português, então consigo entrar em contato com muita gente, explicar, e é isso. Cerca de 7 línguas que eu falo, escrevo, sim, corretamente. Porque além da minha profissão de geologia, eu tenho mestrado em georreferenciamento, que é uma nova ciência que mesmo aqui no Brasil se encontra poucas pessoas. Como você sabe, o meu país é um país muito rico em termos de minerais, de minerações. Então eu como geólogo eu não poderia estar aqui. Sim, corria risco. Primeiro, eu como o intelectual, e como eu estava numa área onde tinha conflito de terra, da mineração, então, ali você fica com risco porque você sabe o que aqueles que estão no poder estão a fazer para explorar as minas. Eu conheço muitos segredos, vendo como o povo está sofrendo ali e que temos muitas riquezas, então estou muito triste, porque é como você disse, né? Nós somos seres humanos, mas tem pessoas que pensam que vão ser eternos aqui na Terra. Então tem que dar esse amor aos outros, esse amor aos jovens. Tem jovem que estuda, acaba estudo e não pode trabalhar. Tem jovens, sobretudo aqueles que moram no Congo, são jovens. Os jovens são o futuro da nação. Então, isso me dá muita tristeza. A gente viu um pouco nesse depoimento que ele traz essa questão de que muitos refugiados, eles têm formação lá fora e quando chegam aqui é difícil. Muitos têm que começar do zero, não encontram colocação, de repente, de acordo com a profissão que eles têm. Queria que vocês comentassem um pouquinho essas dificuldades que existem hoje. Vera, vamos começar com a Vera? Bom, eu vou falar um pouco mais sobre que entre as dificuldades, assim, a gente tem algumas barreiras, né? A primeira barreira da língua, dependendo do país que você vem, é muito complicado. E hoje a gente não tem uma política, por exemplo, ampla, ou uma política nacional, ou mesmo que uma política articulada entre estados e municípios para incentivar o ensino de português ou colocar mais opções de lugares que possa ser ensinada a língua portuguesa. A gente também tem um outro empecilho que muitas pessoas com alta formação nos países de origem, elas encontram dificuldades quando chegam aqui. Primeiro, a gente tem a barreira jurídica, né? A validação de diplomas é algo muito complicado aqui no Brasil. Sim. Até mesmo
para qualquer imigrante é muito complicado fazer essa validação. E a gente não tem um diálogo muito... Não é um diálogo entre o Ministério da Educação, entre os outros órgãos, para que seja facilitada essa validação. E aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem uma lei estadual que ela faz... As taxas são muito altas também. Então, aqui no estado de São Paulo, existe uma lei que isenta os refugiados de pagar as taxas para validação de diploma, por todo o procedimento da validação de diploma, que já não é simples e as taxas são muito elevadas também. O que acontece com isso? A lei, por exemplo, ela só beneficia refugiados reconhecidos pelo Comitê Nacional de Refúgio, pelo CONARE. O que acontece? O número de refugiados reconhecidos pelo CONARE é muito pequeno. E por que isso? Porque a gente não tem uma grande... Primeiro, assim, o processo de análise e julgamento dos casos é muito moroso. Tá. Pelo menos isso o ano passado, né? Calculou-se que o número de solicitações de refúgio, se elas forem continuarem sendo julgadas e analisadas no ritmo que elas estão agora, demoraria 20 anos, só com as 21 ano passado. Puxa vida! Então, hoje, a gente tem um número muito alto de solicitantes de refúgio e não refugiados, assim, juridicamente reconhecidos pelo Estado brasileiro. Então, isso é muito complicado, porque, nesse caso aqui em São Paulo, você acabou restringindo o acesso a direitos. E detalhe, essa lei também só beneficia refugiados, não migrantes ou imigrantes. Sim. Que são status jurídicos diferentes, assim. E, Toninho, o que a gente percebe é que muitas pessoas acabam realmente começando de outra forma, não levam à frente a profissão que já tinham e começam alguma outra coisa, né? Sim, até considerando as questões sociais e a forma ou a situação em que ele se encontra, ele vai para qualquer instância de trabalho na perspectiva de sobrevivência. Mas também prejudica os nossos tantos equívocos em relação à pessoa humana, porque nós ainda olhamos para a pessoa em situação de refúgio, ou grande parte, com o aspecto cultural de que eu estou fazendo um favor, de que eu estou ajudando, e aí eu tenho um olhar que não facilita a sua emancipação, não facilita a sua inserção, porque grande parte da nossa população ainda observa que ela, inclusive a nossa população muito solidária, né, mas olha para a pessoa em situação de refúgio e na perspectiva de que está fazendo caridade. Isso dificulta a emancipação, dificulta o acesso em vários outros espaços por conta desse jeito cultural de olharmos para essas pessoas.